Olá, seja bem-vindo. Vamos falar de precificação e lucro em consultoria financeira. Eu sou Júlio Santos, o coordenador da ESEF Educação Financeira. Tenho uma vasta experiência como consultor financeiro, pessoal, familiar e empresarial, tendo feito aí centenas de consultorias financeiras, além de outras atividades ligadas ao assunto. E quero compartilhar com você este assunto que é muito importante para os consultores financeiros. Nós recebemos muitos candidatos na ESEF, ora querendo se tornar consultor financeiro pessoal e familiar, ora querendo se tornar consultor financeiro empresarial, e eu quero abordar esse assunto agora com você. Eu peguei duas situações pontuais aqui, eu quero abordar sobre uma perspectiva essa questão da precificação e do lucro para o consultor financeiro. Então eu selecionei aqui no espaço de uma semana dois casos pontuais de contratação dos nossos serviços, um de uma consultoria financeira no valor de R$ 4.900 e outra no valor de R$ 3.500. Você verifica aí, datas muito próximas, e eu quero trabalhar isoladamente cada uma, e depois, é claro que você pode fazer a reflexão em conjunto também. Vamos começar pela consultoria financeira pessoal. Então, este comprovante aqui é a contratação de uma consultoria financeira pessoal. Nesse caso, essa consultoria sou eu quem está fazendo, e a remuneração R$ 4.900. As pessoas questionam qual o valor de uma consultoria financeira. Existem critérios para você estabelecer este valor. É o que eu quero te mostrar aqui. Esse valor pode ser bem maior, pode ser até menor, inclusive, mas existem uma série de aspectos. E nós notamos que muitas pessoas que chegam até nós, até profissionais que já estão no mercado, eles têm essa dificuldade, alguns insegurança, não têm referência sobre essa questão. Eu já vi também pessoas cobrando valores irrisórios, R$ 300, uma sessão de consultoria, 400. Será que isso vale o trabalho desse profissional? É a questão também da confiança que você tem na sua atividade profissional. Mas vamos refletir um pouquinho aqui. Nós falamos de R$ 4.900 por uma contratação de consultoria financeira. Nesse caso aqui, é uma pessoa que está endividada, mas a consultoria financeira ela atende também o investidor, atende a pessoa que está equilibrada. Existem várias situações onde o consultor financeiro vai atuar. Um ponto que eu quero destacar é com quanto tempo eu preciso de negociação para fechar uma consultoria de R$ 4.900. Quando você tem técnica, quando você tem método, quando você tem segurança, você é em muito pouco tempo, 2, 3 dias, às vezes no mesmo dia a pessoa ela vai contratar, vai fazer o pagamento e você vai iniciar o seu trabalho. Quanto tempo demora uma consultoria de R$ 4.900? Pode ser um mês, 3 meses, 10 meses. Na nossa metodologia, nós procuramos ser objetivos. A gente fala, não está atrelado à quantidade de tempo, nem à quantidade de sessões. O que nós queremos entregar para o cliente é a resposta à sua expectativa, uma resposta àquilo que ele nos procurou. Na média, em 3 sessões, eu quero fazer um exemplo aqui, alguns cálculos com você, ou seja, cada sessão vai estar valendo, em média, R$ 1.633. Algumas sessões demoram um pouco mais de uma hora, outras um pouco menos, mas eu quero que você estabeleça por esse parâmetro aí. A ESEF, ela busca exatamente dar uma capacitação objetiva para que a pessoa consiga atuar e consiga ter em pouco tempo o retorno do seu investimento, que é muito importante também. Fazendo um comparativo, o salário mínimo brasileiro é R$ 1.518. Nós estamos em março de 2025, é essa a referência. Então, é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Algumas pessoas ficam indecisas. Será que eu faço? Será que eu não faço? Um curso, quando você se interessa, é óbvio, estou falando que você tenha que fazer, mas quando salta aos seus olhos, puxa, eu gosto desse tema, eu me interesso, eu acredito que eu tenho competência, eu tenho afinidade, você começa a vislumbrar um potencial aí de receita. Nós, na STF, também somos muito éticos e muito transparentes com os nossos alunos, que a gente não fica prometendo mundos e fundos, mas você vai ter uma ótima remuneração, sim, além de exercer uma atividade que impacta bastante a sociedade. Para que você faça isso, dentre outras coisas, eu diria que um grande diferencial é você ter um método. A gente recebe pessoas com graduação em finanças, pós-graduação, cursos complementares. Então, às vezes elas têm muito acadêmico, mas não conseguem transformar isso em algo prático. E o método, né, gestão financeira ágil, ele organizou todo o conhecimento acadêmico referente ao tema necessário
para responder à pessoa que te contrata. Este é um grande ponto importante e é uma grande carência de algumas pessoas que querem entrar nessa área. Então, você tem que ter um método que tenha começo, meio e fim. Só para dar um exemplo, quando eu comecei como consultor financeiro, cada pessoa que eu atendia e cada empresa que eu atendia, eu começava a partir do que a pessoa me falava. Eu falei, vou ficar maluco, porque cada um tinha um problema, cada um tinha um ponto de partida. E aí eu falei, eu tenho que fazer um método. E aí eu fui estudando, eu aproveitei essa minha bagagem para transformar algo que fosse objetivo. Então, hoje, a pessoa que chegar até nós, independente do ponto de partida que ela nos apresenta, o método vai ter o mesmo início, o mesmo desenvolvimento e uma mesma finalização. É claro que o método, ele aborda essa questão do acadêmico versus o prático, como é que você concilia isso, inclusive para personalizar de acordo com o perfil do cliente, mas tem que ter ferramentas também. Mas quantas ferramentas você precisa ter? Recentemente, um aluno nosso, ele falou que fez um curso em outra instituição, e no caso dele era consultor financeiro pessoal e familiar, e ele disse que essa instituição deu para ele 15 planilhas para ele trabalhar. E ele mesmo falou que eu não consegui usar, não via sentido. Essa pessoa, inclusive, era um profissional que veio do sistema bancário, que entendia de finanças, entendia de investimento. E ele falou, Júlio, a metodologia, ela simplificou muito, abriu minha mente. Inclusive, ele passou a aplicar na vida dele e na família dele. Quando você tem ferramentas, você consegue cobrar 4.900, 10.000, 15.000. Como eu disse, existem uma série de circunstâncias que vão definir a sua precificação e o seu lucro. Uma outra coisa que o consultor tem que ter, e ele tem que demonstrar para o cliente, e que vai valorizar o seu trabalho, é as informações que ele tem sobre o mercado. Uma coisa é o conceito, que é a parte acadêmica. Outras são as ferramentas. Outras são as informações do mercado. Por exemplo, informações sobre investimento, informações sobre administração de empresa, informações sobre endividamento. Então, isso é o que nós vemos no mercado, que muitas vezes o consultor financeiro, que é um especialista da área, ele tem acesso e muitas vezes somente uma informação vale esses R$ 4.900. Isso já aconteceu em muitas e muitas vezes. Então, quando o cliente fala, peraí, você me deu tudo isso, você me deu conhecimento, você me deu ferramenta, você me deu informação. Me lembro também do depoimento de um cliente que ele é empresário, mas contratou a consultoria financeira pessoal e familiar, e ele falou, fiz o Empretec, invisto muito em desenvolvimento humano, mas essa consultoria financeira foi o melhor investimento das nossas vidas. Isso não foi uma única vez que eu ouvi. É muito poderoso quando você tem algo consistente para entregar para o seu cliente. Poxa, a pessoa tem um método, tem a questão dos conceitos, ele mostra de questões práticas quando ele conversa comigo, ele tem ferramentas, ele tem informações no mercado, ou seja, você dá segurança para esse cliente e é isso que vai fazer ele pagar para você. Essa segurança que você... Então, você não precisa dourar a pílula, exagerar, prometer mundos e fundos. Aliás, nós entrevistamos os nossos clientes para saber exatamente se nós podemos atendê-lo ou não. E se nós percebemos que a visão do cliente, o que espera, vai contra os nossos princípios, a gente declina do atendimento. Essa é uma questão também de profissionalismo, de ética. Por que isso? Você tem inteligência financeira. É isso que você vai entregar. Faz uma transformação não só no bolso da pessoa, mas faz uma transformação na vida emocional, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, na vida empresarial. Então, isso é inteligência financeira. É muito bom quando eu inicio o meu trabalho e acabou uma sessão, no dia seguinte o cliente liga, Júlio, abriu minha mente. Isso que você me entregou, essa ferramenta, essa orientação, já valeu todo o investimento. Então, nós sabemos o que nós entregamos para o meu cliente. Então, se eu sei, eu tenho que valorizar. O consultor financeiro é um profissional que tem um potencial muito grande de transformação da sociedade, transformação da vida das pessoas. E isso tem um valor. Então, se você se interessa por esse assunto, acredita que pode se desenvolver nessa área, continue com a ECF, buscando informações para que você possa tomar a decisão de ingressar nesse mercado tão promissor. Uma outra questão é que você começa como consultor financeiro pessoal e você pode aumentar as suas fontes de receita. Eu mesmo, quando comecei lá atrás, eu comecei de uma forma e fui ampliando e hoje eu tenho aí um leque, um conjunto de produtos e de serviços que agregam valor, né, ao meu trabalho e isso me gera receita. Uma outra coisa também, você não precisa abrir mão da sua atividade atual, você pode ir se desenvolvendo e à
medida que você sente segurança, você começa a dedicar só a isso. Foi o que aconteceu comigo. Comecei lá no final de 2008, 2009, mas até 2013, 2014, eu tinha outras atividades profissionais. Até que em um determinado momento, eu falei, não, agora eu posso me dedicar a essa profissão. De um lado, porque é uma profissão maravilhosa, é a capacidade que você desenvolve para transformar vidas, e de outro lado, que te dá uma remuneração digna, que você realmente se sente um profissional realizado nos dois sentidos. Bom, vamos falar agora de um exemplo de consultoria financeira empresarial. Aí você pode me falar, né, Júlio? Uma consultoria financeira empresarial, R$ 3.500 e a consultoria financeira pessoal, R$ 4.900. Como é que é isso, né? Na verdade, aqui nós temos uma parcela, né, de 6 parcelas. O total dessa consultoria é R$ 19.500. A consultoria financeira empresarial tem características específicas que facilitam melhor a recorrência. Nós conseguimos recorrência com a consultoria financeira pessoal, ótimas remunerações, mas a recorrência é algo muito comum nas consultorias financeiras empresariais. E aí também tem a ver com os novos produtos que você cria e a confiança que você entrega para o cliente. Então, essa consultoria, no caso, ela teve os primeiros 6 meses e ela já foi renovada para 6 meses. Então, veja o grande potencial que você tem dessa atividade profissional. Quanto tempo eu demoro para fechar uma consultoria financeira empresarial de R$ 20.000? Algumas duram mais, menos, mas o tempo não é longo, não. Em 2, 3 dias, você está com a proposta assinada e o primeiro pagamento ou o pagamento integral feito para você iniciar as atividades. Detalhe importante aqui também, nesses dois casos, eu estou falando de consultoria financeira online, mas nós temos também as consultorias financeiras presenciais. Tempo de trabalho. Quanto tempo, né, você dedica para fazer uma consultoria como essa? Para essa consultoria específica, um dia de trabalho por mês. Ela corresponde a isso. Existe, é claro, atividade de consultoria que você dedica mais tempo, outra menos tempo. A remuneração, ela tem a ver não com a quantidade de tempo, ela tem a ver com o que você entrega para o seu cliente. Nesse caso aqui, eu trabalho praticamente um dia por mês. Às vezes, isso é fracionado, é claro, por semana. Eu trabalho 2 horas, 3 horas, mais ou menos, no máximo, totalizando 8 a 12 horas de trabalho. É isso que eu quero te dizer. Então, eu quero trazer essa referência também. Um dia de trabalho, R$ 3.500, e nós temos o salário mínimo, R$ 1.518. Então, pessoas que trabalham um mês inteiro, 8 horas por dia, pegando condução, se deslocando para lá e para cá, para ter essa remuneração. Então, eu quero que você tenha bom senso para avaliar se isso vale para você ou não, né? O que você acha uma boa remuneração e o que você quer para a sua vida. Então, o que eu quero dizer, a gente é muito transparente. A remuneração de um consultor financeiro, comparando com a realidade brasileira, é muito boa. Você pode ganhar 20, 30, 50 mil por mês, mas nós mostramos para as pessoas que chegam até nós exatamente uma realidade, né? Não ficando, não, ganhe R$ 20.000 por 1 hora de trabalho, dormindo e assim por diante. Infelizmente, as pessoas gostam de ouvir isso. Por isso que nós temos os oportunistas de plantão, é como eu chamo. Bom, uma coisa que vai estar atrelada à sua precificação e ao seu lucro é a capacidade que você tem de transformar o seu conhecimento acadêmico em algo prático. Porque o cliente do outro lado, ele não quer saber quantos diplomas você tem, quantos termos técnicos você define, né? Ele quer saber de maneira prática o quanto você responde para ele as perguntas que ele tem, né? E é isso que na ESEF nós fazemos, nós ajudamos os nossos alunos. Para isso, ele precisa ter o quê? Um método. Então, o método, ele serve para organizar todo o processo de conhecimento, ele tem um começo, meio e fim, para que você, inclusive, otimize. Uma coisa é você ter uma consultoria no mês, e à medida que isso vai avolumando, 5, 10 consultorias. Voltando aqui, eu sempre falo isso, quando eu comecei, para cada pessoa, né, que eu atendia, havia uma realidade, havia uma história ali. E havia um problema. Então eu começava a partir do que aquela pessoa me dizia. Eu falei, estou ficando perdido, estou ficando maluco aqui. Então eu preciso desenvolver um método. E aí eu comecei a organizar nas primeiras consultorias, estudar bastante, e a minha experiência, a minha formação acadêmica. E aí nós criamos. E hoje, independente do problema do cliente, nós começamos do mesmo ponto e vamos desenvolvendo ali. Isso para a metodologia de gestão financeira ágil para a pessoa física e a metodologia de gestão financeira ágil para a pessoa jurídica. As ferramentas são algo muito importante para o consultor financeiro. E a gente nota que, na ânsia de mostrar serviço, de mostrar competência, de mostrar trabalho, às vezes o consultor financeiro, principalmente empresarial, ele mostra um monte de ferramentas, um monte de planilha, um monte de instrumento. E será que o cliente ele quer tudo isso? Ele quer uma resposta objetiva. Então, quantas ferramentas você precisa para fazer um bom trabalho de consultoria financeira empresarial? É isso que o método tem que oferecer também. Bom, quando você tem tudo isso, você dá segurança para o cliente.
É onde ele vai, como é que uma pessoa que nunca te viu, uma pessoa que te fala dos Estados Unidos, que fala de Portugal, que fala de outro estado, você trocando áudio pelo WhatsApp, formaliza a contratação de uma consultoria, quando ele sente segurança no que você fala. E para você ter segurança, você tem que ter as ideias organizada, não é quantidade de conceito que você tem. Eu me lembro de uma professora, diretora de escola, que ela falava que muitas pessoas têm a chamada obesidade intelectual. E aí ela começa a falar de todo o seu conhecimento, mas do outro lado, a pessoa, ela não quer isso, ela não está preocupada com isso. Então, ter segurança ao apresentar o seu trabalho vai justificar uma boa precificação, portanto, uma boa lucratividade. É o que eu digo também, né? Quanto tempo você faz? Não adianta pegar uma consultoria que você tem que ir 3 vezes por semana na empresa, presencialmente, e o cliente te liga a cada 10 minutos, né? Você precisa saber exatamente quanto você vale e quanto vale o seu tempo para você entregar para o seu potencial candidato a cliente. Porque eu sempre digo, a matéria-prima do consultor financeiro é inteligência financeira, é coisa que a pessoa do outro lado, o empresário, ou a pessoa física, ele não tem, ele não desenvolveu. Então a gente vê, a gente conhece pessoas com alta formação acadêmica, com muito conhecimento, às vezes trabalham em empresas, mas na vida dele ou na vida do negócio dele as coisas não estão redondas. Mas nós conhecemos, porque nós temos conhecimento focado, método, direcionamento, experiência, informação de mercado, que unindo tudo isso torna algo muito valioso. E às vezes o cliente ele não quer fazer um curso de um ano de 450 horas. Ele quer uma resposta rápida. Por isso que ele pode pagar 10, 15, 20 mil. Se você cobra 20 mil para dar algo para ele que vai fazer ele poupar, né, muito dinheiro durante um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, ele vai investir nisso. É muito bom quando você percebe que esse diferencial você tem. E o que nós fazemos? Nós procuramos entregar para o nosso cliente. Só que isso é muito valioso. Isso você não acha em qualquer lugar. Por isso que você tem que entender esse aspecto e entender também que não é a quantidade de diploma, a quantidade de certificado, a quantidade de termos em inglês que você domina que vai te assegurar o fechamento de uma consultoria financeira empresarial ou consultoria financeira pessoal, quando é o caso. Além disso, você se tornando um consultor financeiro, você pode abrir um leque para outras atividades complementares, outras fontes de receita. Foi assim que aconteceu comigo também. Então, aqui eu estou dando um exemplo pontual, mas primeiro, o profissional ele não precisa abrir mão da sua carreira atual, do seu trabalho atual. Segundo, com o tempo, com a sua bagagem acadêmica, com a sua experiência, com o seu desejo, ele pode criar outros serviços complementares, de diversas formas. Eu, por exemplo, tenho uma boa experiência na área comercial. Eu consegui agregar sempre a partir do financeiro serviços complementares de questões comerciais. Eu tive uma outra experiência como líder e gestor de recursos humanos, gestor de pessoas. Então, eu agreguei serviços complementares e isso fortalece muito o meu trabalho com o cliente. Agreguei outros serviços e outros produtos relacionados à questão financeira. Você percebe que é isso que torna o trabalho muito bem remunerado. Não é você fazer um curso e esperar que caia do céu alguém queira te pagar 10, 15, 20 mil reais. Para você fazer jus a 10, 15, 20 mil reais, você precisa mostrar segurança, conhecimento, experiência, que você detém informações do mercado, ser ético também, ser transparente. Então é isso que eu queria compartilhar com você, essa questão. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, procure a ESEF. Aliás, eu vou falar um pouquinho rapidamente da ESEF Educação Financeira. Você que está chegando até nós agora, a ESEF Educação Financeira é uma escola de educação financeira que ela tem duas vertentes. A primeira vertente são as formações profissionais. Nós temos a formação consultor financeiro pessoal e familiar, com habilitação de educador financeiro. Ali você vai escolher no curso, você vai entender quando que eu me defino como consultor financeiro, quando que eu me defino como educador financeiro. Essa é uma formação. Temos a formação consultor financeiro empresarial. Aí, então, de um lado atendo pessoa física e família, do outro lado empresa. Nós temos a formação especialista em educação financeira pessoal, familiar e empresarial, onde eu englobo os dois cursos anteriores, que eu incorporo mais a minha capacitação e aumento muito mais a minha capacidade de geração de clientes e geração de renda. E temos a formação de palestrante de finanças pessoais também, que é uma outra atividade profissional bastante promissora. Todas as formações, em 90 dias, o nosso aluno tem condições de atuar profissionalmente e começar a gerar receita. Então, nesses 90 dias, ele vai ter acesso a aulas online e mentoria ao vivo, com a coordenação, com a direção. Então, o que é a mentoria ao vivo? Durante a execução do curso e assistindo às aulas que são gravadas, nós atendemos o aluno para
oferecer o direcionamento adequado para que ele tire o melhor das aulas, esclarecendo dúvidas, dando orientações, porque nós conhecemos o nosso aluno, tanto é que os nossos alunos eles passam por uma entrevista conosco. A gente vai identificar se existe uma sintonia entre o que nós oferecemos e o que eles querem. Depois disso que ele concluiu, é claro que ele pode concluir o curso em mais tempo. Eu estou dizendo que, na média, em 60 dias, o aluno conclui o curso. Então, nós colocamos um parâmetro de 90 dias. Mas o aluno vai ter acesso à plataforma durante 12 meses. Então, se ele quiser fazer em 12 meses, ele vai fazer. O que acontece é o seguinte: nos primeiros 90 dias, ele tem as aulas online, mentoria ao vivo, os materiais complementares, inclusive que ele existe, e concluiu o curso, recebeu o certificado. A partir daí, ele vai iniciar a atividade dele. Muitos alunos, eles querem o nosso acompanhamento. Júlio, eu estou inseguro ainda em aplicar as ferramentas, em negociar preço, em apresentar uma proposta. Então, nós vamos acompanhar ele desde o início, o que ele faz. Desde ir lá e fazer a apresentação, esses dias eu estava orientando um aluno, ó, Júlio, eu estou aqui com uma oportunidade, me ajuda aqui. Eu sugeri a ele como fazer o passo a passo da apresentação da proposta. Depois iniciou, pegou as informações do cliente, vai iniciar a consultoria. Júlio, eu estou com uma dificuldade aqui, não estou entendendo esse caso aqui. Nós vamos acompanhá-lo, assessorá-lo durante todo o processo de consultoria. Então, são mais 90 dias de acompanhamento. O que nós queremos é que o nosso profissional saia competente. Se tem uma coisa que me preocupa é quando alguém me liga para contratar consultoria financeira, seja pessoal, seja empresarial, e ele fala, eu já contratei um profissional e foi decepcionante. É muito ruim isso. Aí volta e meia a gente vê pessoas prometendo coisas que não são reais, inclusive ensinando coisas de forma distorcida. Então, a gente já sabe que a tendência é ter problemas. Então, nós queremos assegurar que nós tenhamos ótimos profissionais no mercado. É evidente que na ECF nós temos consultorias, temos cursos, temos palestras, temos materiais didáticos, temos uma série de outros serviços. Temos, por exemplo, um projeto social para igrejas, um projeto social para instituições sem fins lucrativos, mas aqui nós queremos que você conheça em linhas gerais a ECF. Tendo mais interesse, entre em contato conosco no WhatsApp, manda um e-mail, acesse o nosso site e nós podemos iniciar um relacionamento para que você realmente, se você tem interesse por esse tema, você consiga se aperfeiçoar e que a educação financeira possa permitir melhorias na sua vida em todas as áreas.